irmãos nossos, irmãos de vocês, né? Coincidentemente, a universidade que o Léo está fazendo fica próximo à cidade de pessoas que nós conhecemos, americanos que vieram nos acampamentos da BK. O Léo desenvolveu um excelente relacionamento, uma excelente amizade, e lá nós fomos lá excelentemente, muito bem recebidos. Conhecemos a igreja da Carol, do Jorge, a igreja da cidade onde o Léo vai participar. E apesar assim de ter rituais diferentes, né, maneiras diferentes de conduzir um culto, são nossos irmãos. E é bom fazer parte de uma igreja. Queria até compartilhar com os irmãos, a Universidade de Johns Hopkins, no seu departamento médico, descobriu algo que as igrejas já sabem há muito tempo. Frequentar a igreja é bom para a saúde. Sabiam disso, irmãos? Frequentar a igreja é bom para a saúde. O risco de uma doença fatal do coração é 2 vezes maior entre as pessoas que não frequentam a igreja. O Dr. Jorge Comstock, do Departamento de Epidemiologia, afirma que uma vida de frequência à igreja pode ser estatisticamente comprovada como tendo baixas incidências de outras doenças graves. Ele conclui dizendo que frequentar a igreja é muito favorável à saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, tempos atrás reconheceu que a saúde não depende só do bem-estar físico, não depende só do bem-estar emocional, mas depende também do bem-estar espiritual. Hoje mesmo, conversando com minha filha, ela falou assim: pai, lá no professor que estuda essa parte neurolinguística, ele falou assim que há áreas do cérebro que nós só atingimos através da oração, através do comunicar com Deus. E isso é que nós vamos falar, isso é o tema, não dessa mensagem, mas de uma série de mensagens que nós estamos ministrando aqui na IBD. Nós tivemos tempos atrás, né, a vida de Jesus Cristo, depois a ação do Espírito Santo através das nossas vidas, e hoje nós estamos falando sobre igreja. Queria pedir para os irmãos abrirem em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 ao verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Todos acharam? Eu pedi para algum irmão, se puder ler esse texto, por favor. Quem poderia se candidatar a ler esse texto? Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Um de cada vez, por favor, irmãos. Pois, irmão, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para que nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Obrigado, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, por essa mensagem a ser ministrada. Que o Teu Espírito Santo conduza todas as coisas, Pai. Nós queremos ser apenas instrumentos Teu. Senhor, essa é a igreja. O que nós lemos aqui é reflexo de como o Senhor quer que nós nos comportemos. A igreja que é chamada a Tua noiva, Pai. A igreja a qual Teu Filho morreu por ela. Nós pertencemos a ela, Pai.
Nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Querido, esse texto fala sobre igreja, não é mesmo? Está falando sobre prédio aqui ou não? Está falando sobre rituais, né? Culto domingo às 18 horas, 10 horas da manhã, reuniões? Não. O texto está falando sobre ser igreja. Eu queria então ver verso com cada versículo eu gostaria de estudar com os irmãos. Começando com o verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Intrepidez, o que seria intrepidez? Ousadia, confiança, não é mesmo? Convicção, certeza. O contexto deste texto está relacionado aos judeus, né? Houve assim uma grande, logo depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, logo depois que o Espírito Santo começou a atuar, ou seja, logo depois que a igreja nasceu, um dos primeiros, além da perseguição, mas assim, um grande problema que a igreja frequentou naqueles dias é em relação aos convertidos a abandonarem o sistema levítico, né? O que seria o sistema levítico? Era o sistema de adoração do Antigo Testamento. Era o sistema onde havia a figura do templo, né? Do prédio. Olha só, a figura do prédio no Antigo Testamento. E esse prédio era dividido em 3 partes. Tinha lá o pátio, onde eram levados os animaizinhos para fazer o sacrifício, né? Aquele sangue servia para quê? Né? Para que aquele sangue cobrisse temporariamente o pecado dos judeus. E havia lá o lugar santo, tinha um pátio, lugar santo, onde havia lá o candelabro, o altar do incenso, a mesa dos pães asmos, e entre esse ambiente, que era o lugar santo, e o próximo ambiente, que era o lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde havia a arca, havia uma divisão. Que divisão que era essa? Era a divisão com o quê? Com um véu. Havia uma divisão, e essa divisão havia ali um véu. Por que havia essa divisão? Para ninguém entrar naquele local, de uma maneira não estipulada por Deus. Somente uma pessoa poderia entrar naquele local, e aquele local significava presença de Deus, presença de Deus. E essa pessoa que podia entrar lá era o sumo sacerdote. Só ele poderia entrar, e ele não poderia entrar de qualquer maneira, ele tinha que se preparar para entrar naquele lugar. Porque se ele entrasse despreparado, ele poderia ser fulminado. E ele fazia isso apenas uma vez por ano, que era o dia da expiação pelo pecado de todo o povo. Mas, queridos, algo aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz. A palavra diz que quando Jesus expirou, ou seja, a carne dele foi rasgada, o véu foi rasgado de cima a baixo. E qual que é o significado espiritual disso? O significado espiritual disso é que, a partir daí, não somente o sumo sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo, né? Mas a partir daí, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador e que são chamados filhos de Deus, têm livre acesso ao Santo dos Santos. Amém? Então, quando o texto fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, queridos, a porta está aberta, o véu está rasgado, o sangue de Cristo foi derramado para você entrar uma vez por ano. Quando? Todo dia, a qualquer momento. Outra coisa, ele fala para você, você entrar. Você depende de uma pessoa para entrar no Santo dos Santos? Aquele povo dependia do sumo sacerdote. Nós dependemos também do sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo,
eu entro no Santo dos Santos. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, eu entro no Santo dos Santos. E isso custou o preço de sangue. Esse é o verso 19. Então, entremos com intrepidez. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Caminho novo, né? Por quê? Porque a aliança é nova. O caminho da vida eterna que exigiu para isso a morte de Cristo. Inclusive, né, em Atos capítulo 9, verso 2, aqueles que eram cristãos, eles eram conhecidos, sabe como? Aqueles do caminho. Qual caminho? O caminho para a vida eterna. Eles eram conhecidos como os do caminho. Vocês podem ser conhecidos também como os do caminho. Ok? E para fazer parte desse grupo, tinha que ser realmente corajoso, porque a igreja ali era perseguida, assim como em muitos locais do mundo hoje a igreja é perseguida. Hoje, muitas vezes aqui no Brasil, e em vários outros países, né, a igreja ela está numa situação confortável. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Estarmos numa situação confortável? Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Qual a casa de Deus, irmãos? Muitas vezes a gente entra em templos, né? E diz assim, está lá escrito, essa é a casa do Senhor. É ali que é a casa do Senhor? Aonde que é a casa do Senhor? Aonde? Nós. Vamos lá, abram comigo deixa eu ver aqui o versículo, Hebreus, no mesmo livro, Hebreus capítulo 3, verso 6. Hebreus capítulo 3, verso 6 diz, mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, o qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. No sistema levítico, havia um sistema religioso, onde havia rituais para você ir até a casa de Deus. Você teria que ofertar um animal, você teria que ir lá para remir os seus pecados. Hoje, a palavra de Deus fala que a casa de Deus somos nós. Quando nós entramos com intrepidez no Santo dos Santos, onde que fica o Santo dos Santos, irmãos? Se a casa de Deus fica em nós, o Santo dos Santos está no nosso interior, não é mesmo? É aquela comunhão com Cristo. É você falar, só você, né? Só você e Deus. Vamos continuar aqui, ó. Verso 22. Como que eu devo chegar-me ao Santo dos Santos? Ou como eu devo chegar-me a essa comunhão com Deus? Verso 22. Aproximemo-nos com coração sincero. Coração sincero. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Verso 22, nós acabamos de ler. Então, nós devemos nos aproximar confiantes da presença de Deus. Irmãos, eu preparei alguns slides aqui. Opa, deixa logo aparece. E ele dá aqui como que eu devo chegar. O sumo sacerdote ele tinha que se preparar o ano todo para fazer isso. Eu preciso me preparar o ano todo? Sim ou não? Não. Mas eu posso entrar no Santo dos Santos, na presença do meu Pai também, de qualquer maneira? Posso até bater um papo informal com ele, não posso? Né? Mas desde que seja com essas condições. Coração sincero, queridos. Não é uma oração religiosa. Não é aquela oração assim que eu faço, né? Muitas vezes assim,
sento à mesa, vou dar graças pelo alimento, estou com bastante fome, né? Aí, como o Léo brincava lá, né, Giovanni? O Léo lá com muita fome, ele falava assim, Deus, tu sabes. E mandava ver, né? Gente, tudo bem, é um momento assim de intimidade com Deus, né? Mas nós temos que realmente se achegar a Deus com um coração sincero, com um coração realmente preparado. Uma vez assim, eu pensando nesse lance, né, do sacerdócio levítico, que o sacerdote levava lá, sacrificava o animalzinho, né? Porque aquele sangue do animalzinho ele cobriria temporariamente o pecado do povo. Muitas vezes nós temos que entrar na presença de Deus confessando nossos pecados. É o primeiro, porque todos os dias nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos. Logo em seguida ele entrava no lugar santo, ali no lugar santo tinha lá uma mesinha dos pães asmos, né? O pão representa o alimento, representa o asmo, representa a purificação. O candelabro, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se faz presente. Muitas vezes a gente sabe que o Espírito Santo faz presente na nossa vida, que nós somos templo do Espírito Santo, mas muitas vezes nós sabemos, mas não cai a ficha, né? Não cai a ficha. E aquele Espírito Santo que está aqui dentro de nós, querendo agir, querendo nos usar, querendo nos dar sabedoria, ele fica limitado, porque nós não damos espaço para ele. E o momento na presença de Deus é o momento de eu me colocar diante de Deus. Tem o altar do incenso, né? O altar de incenso, o altar de adoração, de louvor, aquilo assim que eu me preparo para entrar na presença de Deus, eu louvo o nome dEle, eu glorifico o nome dEle, eu coloco todos os atributos. E aí eu vou me preparando para entrar na presença dEle. Amém? Entrar com um coração sincero. Deixa aqui passar rapidinho os slides, alguns já foram comentados. O tema da mensagem é isso, queridos, é participar ou ser a igreja de Cristo, né? De que lado você está? Então falamos aqui ele não está rodando aqui. Deixa assim mesmo, deixa só o tema da mensagem, é suficiente, amém? Então olha só, versículo 22, coração sincero, plena certeza da fé. O que alimenta a minha fé? É eu alimentar meu coração com a palavra dele. Eu ter certeza, ter convicção que eu sou filho de Deus, que eu tenho a vida eterna, que a minha visão ela não deve ser limitada às coisas terrenas, essas coisas que tiram o nosso sono muitas vezes, que nos geram preocupações, que fazem com que a gente perca tempo. A certeza da fé, a certeza, a visão da eternidade, a visão daquilo que é invisível, não aquela visão que a gente se prende tanto à visão material. Tendo o coração purificado, é você realmente pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, se colocar na presença do Pai de uma maneira pura, da má consciência, né? A principal batalha nossa, ela se dá na mente, não é mesmo? É tão difícil essa batalha mental. Sempre quando acontece alguma coisa, nós pensamos o lado pior. Sempre quando tem alguma informação, a gente alimenta a nossa mente com pensamentos que muitas vezes nos destroem. A palavra de Deus fala o seguinte: olha, não se conforme com esse mundo, não se conforme com o problema que você está tendo, mas renove a sua mente. O que é renovar a sua mente? É trocar pensamentos pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque se eu não faço, Deus nos dá essa autoridade de fazer esse chaveamento. Ele nos dá essa autoridade de nós trocarmos pensamentos. Eu estava lendo um livro do Augusto Cury, esse último livro, Ansiedade, né? Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte, né? Que quando começam os maus pensamentos, ele chama lá de janelas negativas, nós temos 5 segundos para agir. Nós temos um tempo muito limitado para chegar e trocar isso. Porque se a gente não trocar, esse pensamento contamina a nossa alma.
contamina nossos sentimentos, estraga o nosso dia, estraga o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Nós temos que chavear isso, queridos. E nós só podemos chavear quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus e entramos no Santo dos Santos, ou seja, na presença do Pai, de maneira constante. E não uma vez por ano. Ok? E finalmente, né? O último texto aqui, lavado o corpo com água pura. A água representa a palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. É aquilo que nós já falamos, a oração, né? Tem pessoas que gostam de orar, tem pessoas que têm facilidade, elas oram. Amém, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes essas pessoas não leem a palavra de Deus. Muitas pessoas dependem de profecias, né? Ela não se alimenta da palavra de Deus. E tem aquelas que leem, estudam a palavra de Deus e não oram. Em ambos os casos, a comunicação está quebrada. Ok? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso conversar com o Pai. Agora, vou fazer uma pergunta simples para vocês, irmãos. Por que nós devemos nos chegar a Deus dessa maneira? Qual o propósito disso? Tiago 4,8. Quem pode ler, por favor? Tiago 4, verso 8. Por favor, Alessandro. Chegue perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração e pão. Chegue-se a Deus e Ele se chegará a você. Deus se chegará a você. É esse o propósito, queridos. Não é você viver uma igreja, viver uma religião. É você viver uma verdade. Um relacionamento com Deus. Asaf, em Salmo 73, verso 28, ele disse o seguinte: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Eu ponho a minha confiança no Senhor Jesus para anunciar todas as suas obras. Então, queridos, o pré-requisito para eu me aproximar de Deus, coração sincero, ser movido pela fé, um coração purificado e a palavra de Deus. Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, ele é fiel, sem vacilar, queridos. As vozes desse mundo tentam nos confundir, os problemas dessa vida tentam nos afastar daquilo que nós cremos, tentam nos afastar daquilo que é a meta de todo cristão, que é vivenciar Cristo, é ter um coração, como nós louvamos, igual a Ele. Hebreus capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Queridos, nós vivendo em família, é para também exortarmos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por quê? Porque o mundo está querendo nos estragar. A todo momento, qual o objetivo de Satanás? É nos tirar do foco, é nos tirar a identidade de filho de Deus. Se eu tenho a identidade de filho de Deus, eu procuro o quê? Pensar as coisas do alto e não as coisas do mundo. Só que a palavra também fala, né, que aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Por isso que nós precisamos da igreja. Por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, abrir o nosso coração para irmãos que são maduros na fé. A gente não está sozinho nessa, irmãos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos como igreja. No verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não adianta nada nós vivemos um evangelho e que não gera fruto. Não adianta nada nós vivemos um evangelho que
de rituais. Eu cumpro minha função de vir na igreja, de ir ao culto, de ler a palavra, de orar, mas eu levo uma vida infrutífera. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele se fez instrumento na mão de Deus. Da mesma forma, Deus, ele usa a igreja como instrumento hoje. Deus usa a igreja como instrumento hoje. Agora, a igreja, como nós vimos, não são prédios, não são instituições, não são placas. A igreja somos nós, Deus quer te usar. Então, é muito importante nós estimularmos uns aos outros, né? Bater a mão no ombro do amigo, do irmão, falar assim: e aí, irmão, como estão as coisas? Está tudo bem aí? Como está aí o seu tempo, né? Como está a sua comunhão com Deus? E aí, o que você tem feito? Quais são os frutos que isso tem gerado para o reino? Verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A palavra de Deus fala que nós devemos congregar, nós devemos estar juntos. Existe hoje muitas pessoas vivendo a Cristo isoladamente. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 18, ele diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Nós fomos criados para vivermos em comunidade. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Mesmo que você tenha um caráter, uma característica de ser uma pessoa mais isolada, isso não impede de você se relacionar com Deus, de você se relacionar com as pessoas que Deus dá para você se relacionar. Então nós fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados por uma família. Nós não podemos cumprir o propósito de Deus sozinhos, irmãos, não podemos. Eu preciso de você, você precisa do irmão que está sentado do seu lado. Nas igrejas, tornar-se muitas vezes membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista. Eu acho interessante isso, né? Até assim, a postura do pastor Leandro, né? Ele não fica no pé: já colocou seu nome na lista de membros? Para quê? Né? É só para um compromisso formal? Ser membro da igreja, segundo Paulo, significa ser um órgão vital de um corpo vivo. Querem ver? Romanos 12, abram comigo. Romanos 12, 4 a 5, irmãos, por favor. O texto diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, nós fomos feitos para ser membros uns dos outros. Agora, pergunto para você: o que acontece quando um órgão do corpo, ele é tirado fora do corpo? Ele é desligado fora do corpo. O que acontece com esse membro? Murcha, morre. Só se um órgão está desligado do corpo, o sangue vital não passa mais por ele. O primeiro sintoma de um declínio espiritual, vamos dizer assim, para uma pessoa que é membro de uma igreja, é o comparecimento irregular aos cultos, as diversas áreas, né, que tem a igreja. A pessoa vai esfriando, ela vai se isolando do corpo. Deus não te fez para isso, irmãos. Deus te fez para você se relacionar, para orarmos uns pelos outros, para ouvirmos as dores e as alegrias que as pessoas passam. Para isso nós estamos aqui. E até eu gostaria de passar para os irmãos. Tem um irmão em Mogi das Cruzes, o nome dele é Naldo, né? É um membro assim que trabalha na parte de louvor, tem 34 anos,
E acho que foi no mês de março, foi constatado que estava com câncer no rim e no estômago, se não me engano. E vocês sabem como está o país hoje. Ele, recentemente, a semana passada, ele conseguiu a sua primeira sessão de, não sei se era quimioterapia ou a sessão de tratamento. E aí ele teve uma convulsão um dia antes. E aí foi ver que o cérebro também estava afetado. E esse irmão está com uma esposa grávida, né? Nós somos igreja. Eu sei que você não conhece esse irmão, você não sabe quem é ele, né? Talvez você não saiba, não sei. Às vezes pode ser que você não conheça. Mas ore por ele, ore pela família dele, né? Nós estamos todos no mesmo lugar. Se a palavra fala que ele é nosso irmão, nós devemos nos importar com ele. Amém? O nome dele é Reinaldo. Ok? Coloque isso na oração de vocês. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido a uma igreja local. Olha só o que está escrito em João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como uma pessoa que está fora do corpo vai amar uns aos outros? Não tem como. Tá? Aliás, Satanás adora crentes afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus, pois são indefesos, muitas vezes impotentes contra suas estratégias. A Bíblia diz que um cristão sem uma igreja local é como um órgão sem o corpo, é a ovelha sem o rebanho, é uma criança sem uma família. Hoje existe aquele crente chamado crente coelho, né? Que pula de galho em galho, né? Pula de igreja em igreja e não se compromete com nada. Ok? Essa é a diferença até de visitante e membros. Muitas vezes a pessoa ela está frequentando uma igreja, mas ela se comporta como visitante, ela não se compromete, ela não procura saber quais são as necessidades que a igreja, que os irmãos estão tendo. Queridos, em Mateus 16, verso 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível. Você faz parte de uma família indestrutível. Tudo bem, essa família falha, essa família tem pessoas que muitas vezes pisam no nosso pé, né? Pessoas que muitas vezes a gente tira a gente do sério, mas faz parte da sua família. E essa pessoa vai viver eternamente com você. Muitas vezes você faz parte de uma família terrestre, onde essa família terrestre não tem ainda membros da família celestial. E aí esse familiar terrestre não vai viver eternamente com você. Agora, aqueles que professam Jesus Cristo vai viver eternamente com você. Então, participe da igreja. Participe da noiva, né? A Bíblia chama a igreja como noiva de Cristo. Imagina só você chegando para Cristo e falar: Cristo, eu te amo, Cristo, mas eu não gosto muito da sua esposa não, viu? Né? Eu não gosto muito do seu corpo não, mas Cristo, eu te amo. Não dá, né, queridos? Não dá para fazer parte de uma igreja, parte do cristianismo, sem estar participando do corpo de Cristo. A adoração coletiva na congregação é vital para a saúde espiritual, física e emocional. Então, queridos, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A igreja é bênção, queridos. A igreja, ela tira nós de uma característica muito forte que o pecado colocou em nosso ser, o egoísmo. A igreja, ela é uma cura para essa área, desde que você participe comprometido nessa igreja. É uma sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com pessoas. É um laboratório para a prática do altruísmo. O que é o altruísmo? É você se preocupar com o próximo, se preocupar menos com você. Você aprende a se interessar pelos outros. Faça parte de uma igreja e isso ajuda você a desenvolver músculos espirituais. Quer ser espiritual? Quer ser um membro? Quer ser conhecido como filho de Jesus Cristo?
faça parte ativamente de uma igreja. O corpo de Cristo, ele precisa de você. Você tem uma missão de Cristo no mundo. E essa missão, ela se resume para aqueles que são filhos de Deus, a amar o próximo e a levar o Evangelho a toda a criatura. Não vale a pena, querido, você participar disso de uma maneira ritualística, de uma maneira religiosa. Eu cumpri a minha obrigação de domingo, amém, glória a Deus. Agora eu passo a semana toda procurando, né? Segunda, terça, quarta, e quando chega na sexta-feira, você fala, nossa, eu preciso ir para a igreja para me alimentar. Uma vez eu vi um pastor falando o seguinte: o culto de domingo deveria ser algo onde uma reunião, uma grande reunião entre os irmãos, para cada um falar daquilo que viveu na semana, falar das bênçãos, falar das dificuldades, orar um pelos outros. Era isso. Mas hoje, né, nós temos essa máxima de chegar no culto domingo para nos alimentarmos. Quem falou que você precisa do culto domingo para você se alimentar? Quem falou que o culto é só domingo? Culto é estilo de vida. Você é, né, você juntamente, né, se não me engano, o pastor Denis pregou, né? Você é templo do Espírito Santo, mas você, em uma comunidade, você é igreja. Você com mais pessoas, você é igreja. E nós devemos fazer esse papel de igreja, não no domingo às 10 horas da manhã, mas enquanto você, enquanto eu, nós estivermos vivos. É esse o foco, esse o objetivo. Amém, queridos? É fácil entender isso ou não? É fácil entender. Vamos ser igreja. Na época de Jesus já havia muitas pessoas, né, os fariseus já eram ritualísticos, né? Eles já faziam aquilo para quê? Para que merecessem a salvação. Querida, a salvação já é sua. Você não precisa merecer a salvação. Aliás, se você fizesse, é impossível você fazer alguma coisa aqui na terra que faça você merecedor da sua salvação. Por mais que você faça. Você pode dar todos os seus recursos aos pobres, você pode amar, você pode saltar de pirueta. Não, você não pode comprar a sua salvação. A salvação é sua pela morte de Cristo. O que Cristo pede é para você se relacionar, para você amar, para você deixar o mundo do egoísmo e ser mais altruísta. É para você pensar no próximo, é para você chegar e falar, como vai, irmão? E aí o irmão muitas vezes fala, estou bem, mas por dentro ele está se corroendo, por dentro ele está muito mal. E muitas vezes não tem ninguém que chegue lá para ele, vamos conversar, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco sobre você, né? Sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o seu relacionamento com você mesmo, como que está seu templo aí dentro, o seu templo interior, como que está o seu santo dos santos, como está o seu mundo interior. O mundo interior comanda o mundo exterior, queridos. O mundo interior comanda o mundo exterior. Se você não dá atenção a ele, você vai ficar dependendo das circunstâncias da sua vida. Se as circunstâncias estão boas, você está bem. Se as circunstâncias estão ruins, você está lá embaixo. E aí você tem uma vida para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se você focar no seu mundo interior, se você focar em relacionamento com Deus, se você focar em ser comprometido com seus irmãos através da noiva de Cristo, que é a igreja, você vai ter uma vida mais estável. Sem conflitos? Não, com conflitos, com dores, com dificuldades, mas você vai ter uma visão de eternidade. E a visão da eternidade, ela nos tira muitas vezes dessas picuinhas que a gente vive aqui na terra, né? Muitas vezes coisas tão bobas que a gente se desgasta, que a gente, emocionalmente, a gente acaba se desgastando, quebrando relacionamentos por coisas bobas. Amém? Vamos colocar ali para nós orarmos. Eu peço então, irmãos, para que vocês orem pelo Naldo. E em relação à mensagem de hoje, eu encorajo a você, né, a buscar viver igreja e buscar também pessoas do seu relacionamento, né, que estão afastadas do povo, que elas estão morrendo. Seja instrumento de Deus. Traga esse órgão, esse membro ao corpo, para que esse membro possa viver. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, por essa manhã fria. Obrigado, Deus, por nós participarmos da Tua noiva, Pai.
Uma noiva que não tem placa, que não tem um prédio, que não tem horários, mas uma noiva formada de pedras vivas. Pessoas que te adoram, que buscam a tua presença, mesmo com todas as falhas que nós temos, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, nós buscamos em sinceridade de coração, Pai. Nos dê um coração sincero, Pai. Que nós saibamos e busquemos a tua presença em sinceridade de coração, em pureza de alma, Pai, com a intenção, Pai, de realmente refletirmos a luz do teu Filho amado Jesus Cristo, porque esse mundo está mal, Pai, cada vez está mal, pior. Esse mundo está carente da tua presença, e a tua presença se faz através da tua igreja, e a tua presença se faz através de cada um aqui presente que ouviu essa mensagem, Pai. Cada um vai sair daqui, vai para as suas casas, para os seus familiares, essa semana vai para o seu trabalho. Que cada um aqui possa refletir sobre isso, em ser igreja, em refletir a luz do teu Filho, Pai, na sua família, no seu trabalho, na escola, aonde pisar a planta dos pés. Mas que, para isso, que nós aprendamos a desenvolver um relacionamento sincero e transparente contigo no Santo dos Santos, no templo que é o nosso corpo físico, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar e pedimos, Pai, por esse irmão chamado Naldo, Pai. Amém. Que o Senhor, Pai, possa fortalecer a sua alma, seu espírito. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, nós sabemos que o Senhor pode curar, e o Senhor pode chegar e pode curar esse câncer. Nós cremos nisso, que o Senhor pode, Pai. Mas nós, como igreja, nós oramos por isso, e nós oramos também pelo fortalecimento da alma do Naldo e da sua esposa, Pai. Para que pensamentos de morte não povoem a sua mente. Para que pensamentos de destruição não venham, Pai, a tirar a esperança, tirar, Senhor Deus, a visão de eternidade, Pai. Que o Senhor, Pai, possa cobri-los com teu precioso sangue, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém. Queridos, tem um cafezinho ali fora.